Lição de número 7 do quarto trimestre. Os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. Data do dia 16 de novembro de 2025. Texto áureo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Verdade prática. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tomando seus pensamentos obediente a Cristo. A leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, versículo 8, 9 e 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Essa lição também vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidades ativas sobre os seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Terceiro é conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. A palavra-chave dessa lição é pensamentos. A introdução. Na lição 5 fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que junto com o espírito é inseparável dele. Ele compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelectos e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, de raciocinar e conhecer, compreender. Nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos. O primeiro tópico dessa lição, uma visão introdutória. Apresenta 3 subtópicos. Primeiro, a experiência de Adão e Eva. Segundo, conceito e origem. Terceiro, características dos pensamentos. No primeiro subtópico, a experiência de Adão e Eva. O estudo da antropologia bíblica é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade da comunicação, compreensão, governo do homem sobre a criação. Aqui em Gênesis, onde é o início de todas as coisas, e sobre o título dessa lição, né, que é os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. Desde o início, esses pensamentos já estavam no homem e na mulher, que é a tal da origem, né, assim, que é o poder de pensar, né, de capacidade de pensar, de escolher e de decidir. Lá em Provérbios, no capítulo 23, e versículo 7, a Bíblia diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Adão e Eva precisou ser convencidos para decidir comer e cometer o pecado. Ali os seus pensamentos viajaram na persuasão da serpente, que enganou Eva, e Eva veio a praticar e desobedecer a palavra de Deus e comer o fruto. E da mesma forma Adão. Essa é a origem que está nele e nela. Essa foi a primeira experiência que Adão teve depois que praticou o pecado e foi destituído da glória de Deus. E trazendo Adão e Eva à semelhança, né, segundo a imagem e semelhança de Deus, traz os seus pensamentos próprios. Por isso que o nosso irmão Martim Lutero, ele diz que as aves podem voar. Nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam um ninho na nossa cabeça. Assim é os nossos pensamentos. Não tem como impedir que pensamos e que os pensamentos cheguem, mas o que podemos impedir é que eles se aninhem em nossa mente para produzir escolhas erradas. Por isso que precisamos estar sempre debaixo das mãos de Deus, com seu Espírito em nosso coração,
para que esses pensamentos malignos não venham fazer ninho, não venham morar dentro do nosso coração. A experiência de Adão e Eva aqui foi que deixaram se persuadir por pensamentos malignos, que foram plantados a semente em seu coração, e essa semente brotou e produziu fruto, e um fruto que desagradou a Deus. Adão e Eva e as suas experiências de pensamentos que não agradou a Deus, que ele foi o primeiro casal a dar ouvido ao à sua própria origem, ao seu próprio pensamento, eles estavam morando num lugar glorioso, que era o Jardim do Éden, um lugar perfeito, um ambiente a qual Deus os colocou lá. E mesmo assim, ainda, pela origem deles, cometeram aquilo que Deus se desagradou deles e sentenciou a sua justiça. Lá no capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis, Deus dá uma ordem a Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Mesmo assim, essa ordem dada a Adão, para que não participasse do fruto do conhecimento do bem e do mal, antes dele praticar o ato, a origem que está nele, os pensamentos dele, leva a ele praticar o erro, desobedecer a Deus. Por isso, entendemos aqui a respeito do livre-arbítrio, poder de escolha. Essa escolha só é consumada quando passamos a pensar e deixar que esses pensamentos façam ninho em nossas cabeças e nos decide pelo erro. E aqui foi a experiência de Adão e Eva, o primeiro casal, né, que decidiram comer do fruto. E essa decisão trouxe pecado a toda a humanidade. Segundo subtópico, conceito e origens. Pensamentos são processos mentais constituídos de informações. Reflexões, lembranças, sentimentos, som, imagem, a despeito dos mistérios da mente humana. Sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais. Experiência desses fatores, qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando ou reprovando esses pensamentos que vêm à mente do homem, né? E o texto áureo dessa lição é um texto áureo bem apropriado para esse tema, conceito e origens. O texto áureo: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, dispensais. Aqui é selecionar todos esses pensamentos para ter, né, uma saúde mental perfeita. Porque pensamentos vêm de todos os jeitos. Principalmente pensamentos que desagradam nosso ser, a nossa alma. Pensamentos que vêm para tirar a comunhão com Deus. E aqui o nosso comentarista coloca assim uma lista, né? Porque lembranças ruins promovem em nós pensamentos ruins. Coisas que ferem o nosso sentimento. Porque são pensamentos que desagradam a nós mesmos. Então a Bíblia fala para rejeitarmos esses pensamentos, para ter pensamentos que edifica a nossa alma, faz a gente crescer espiritualmente. E essa origem, aqui que essa lição fala a respeito da origem, né, que é a mesma origem do Jardim do Éden. Nós temos a nossa origem. Nós temos o poder de escolher. Podemos decidir. Agora, qual pensamento vai fazer morada em nossa mente? Por isso que o salmista Davi vai dizer que guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra é estar pensando na palavra de Deus, deixando a palavra de Deus fazer alojamento em nossos pensamentos, para ter uma vida reta, uma vida livre de enfermidades, livre de coisas que nos aprisionam, mas nos libertando desses pensamentos. Os pensamentos estão em nós em todo tempo. Em todo tempo ele está em nossa mente. Mas também a Bíblia nos diz: orar em todo tempo, vigiar em todo tempo. É lutando contra esses pensamentos. E esses pensamentos ele tem várias origens.
a nossa origem de conduta, que é o que vem da nossa carne, que vai criar pensamento em nossas cabeças. Ela também vem daquilo que nós olhamos, que vem do mundo, tudo que o mundo oferece, os nossos pensamentos, mesmo na cama deitado, estaremos pensando em tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. E também vem do inimigo de nossas almas, que a Bíblia fala que ele lança setas inflamadas para atingir os nossos pensamentos. Por isso que a Bíblia vai falar que devemos estar com o capacete da salvação, para nos proteger desses pensamentos. E o pior deles é a origem, a nossa origem. Nós somos os nossos maiores inimigos, mais do que o mundo e mais do que o inimigo de nossas almas. Porque os nossos pensamentos é gerado pela nossa carne. Por isso precisamos batalhar contra tudo isso. O conceito que está em nós de pensamento, que gera a nossa, muitas vezes, por causa desse sentimento carnal que temos, gera em nós derrotas, gera em nós desagradar a Deus. Por isso que precisamos estar revestido de poder para vencer o mal. O terceiro subtópico, características do pensamento. Vixe, são bastante características, né? Tem o período da infância, qual nós pensamos muita coisa infantil, né? Criamos aqueles pensamentos na nossa cabeça, de coisas que assistimos na televisão, coisas que aprendemos na escola, vai gerando uma personalidade através do nosso pensamento. Né? Tem os pensamentos mais de adolescente, mais visionário, mais entra mais para a parte de namoro, né? de jovem, de aventura, são vários pensamentos. E depois, quando a gente sai da adolescência e já passa a ser adulto, os pensamentos também crescem juntamente com a nossa. Conforme o nosso crescimento, nossos pensamentos vai entrando em novos horizontes, novos universos. Né? A nossa mente, ela é um universo inteiro, cabe em nossa mente. Porque o nosso pensamento viaja, os planetas, as constelações, os nossos pensamentos rompem barreiras, né? Cresce, gostando de ir para o cinema, assistir filmes, esses filmes aí de super-heróis, né? de poderes, porque os nossos pensamentos viajam a todo esse universo grande. Aqui, em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância. Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros. Depende muito da nossa formação, né? De como fomos instruídos para ter pensamentos que agradam a Deus. Né? Por isso que a Bíblia vai falar em Provérbios, a Bíblia diz que ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando chegar a idade, ou quando chegar moço ou velho, não se apartará dele, estará com os seus pensamentos na palavra de Deus. Aqui na lição, aqui em Tiago, aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, versículo 22, abstenham-vos de toda forma de mal. Esse versículo aqui, que vai dar sequência também ao 23, né? O 23 aqui é muito importante, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa integridade, a qual o versículo 23 fala, na sequência do 22, é ter a nossa cabeça voltada à santificação, que são os pensamentos puros, e renunciar aos pensamentos impuros. Porque esses pensamentos impuros vai bater lá a porta do seu coração. Os pensamentos desagradáveis a Deus vai estar lá, batendo em todo o tempo a porta do seu coração. Mas ele precisa estar revestido da armadura de Deus, para que esses pensamentos não entrem para dentro do teu coração e façam ninho lá. Né? Então precisamos entender que as características de pensamentos, dos pensamentos, são muitas. Por isso que a Bíblia vai falar que o diabo está de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aonde ele vai trabalhar? Vai trabalhar em nossa mente.
Aqui é o campo da batalha do inimigo de nossas almas, que é a nossa mente, os nossos pensamentos. E esses pensamentos podem gerar tantas coisas, como a avareza, inveja, bebedice, maldade, ódio. Os nossos pensamentos podem gerar tudo isso, que são coisas que desagradam totalmente a Deus. Então a característica do pensamento precisa ser identificada. E organizarmos os nossos pensamentos segundo a palavra. Por isso que Deus nos orientou a ser. Temos que ser pobre de espírito. Pobre de espírito aqui é deixar que os nossos pensamentos tomem decisão direcionada por Deus. Eu não consigo decidir nada, mas Deus decide por mim. Os meus pensamentos têm que estar alinhados com a palavra de Deus. Para que o Espírito de Deus comunique com o meu espírito que eu sou dependente total de Deus. Segundo tópico da lição: gestão dos pensamentos. Esse tópico vai ter 4 subtópicos. O primeiro é imperativo, ético e espiritual. O segundo, acima da técnica. O terceiro, recursos espirituais. E o quarto, Jerusalém e Betânia. Primeiro subtópico aqui do segundo, imperativo, ético e espiritual. Aqui sobre esse subtópico, com esse tema aqui, entendemos, assim como o nosso comentarista coloca, a epístola aos Filipenses, que é repleta de referências e sentimentos ou emoções. É a epístola da alegria, né? Aqui que conhecemos a carta de Paulo. Ele vai colocar como tema aqui também, nesse tópico, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Direcionar os nossos pensamentos e sentimentos e emoções, mas num sentido puro. Não sentimentos ou seja, pensamentos a qual nos onda todo o tempo. Porque a nossa cabeça em todo o tempo está sendo bombardeada, né? Aí tem aí os graus, né? Tem quando é jovem, quando é criança, quando é adulto. Esses pensamentos são degradativos, né? Eles crescem, eles crescem em nossa mente. Em todo tempo, criando formas, né? e fantasias em nossa mente. O apóstolo Paulo aqui vai falar nessa carta, no capítulo 4, versículo 8, que é o texto áureo dessa lição, como os direcionarmos e aquilo que dá crédito, né? Dar crédito, e que tipo de pensamento a dar crédito. Quantos mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude, se há algum louvor, dispensai. E esses pensamentos, a qual o apóstolo Paulo fala, esses precisam estar 24 horas em nossa mente. E o nosso primeiro pensamento é saber se estamos agradando a Deus. Se os nossos pensamentos estão alinhados com Deus. Não pelos prazeres da carne, porque a carne, ele apresenta muitas coisas que agradam os nossos olhos e influencia as nossas decisões. Por isso que a Bíblia vai falar que apertado é o caminho que leva à salvação. Espaçoso é o caminho que leva à condenação. Agora, se alimentarmos, como andarmos num caminho largo, os nossos pensamentos vai invadir a nossa mente e o nosso coração e vai empurrar, vai tirar Deus de dentro. E lá em Apocalipse vai dizer assim que o Senhor Jesus vai falar assim: eis que estou à porta e bato. Lá no capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, para ouvir a voz de Deus, precisa estar com os pensamentos ligados ao trono de Deus, senão não ouve. O versículo 11 do capítulo 3 fala que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus vai dizer assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Precisa ter uma ação nossa de guardar a coroa, de esconder ela em nosso coração, para que o inimigo e os nossos pensamentos não arranquem ela de nós. Porque a facilidade, os pensamentos fáceis, está sempre em nossa cabeça por causa da nossa carne. Isso estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. Jesus estava por lá de fora da igreja. Eles achavam que era rico, mas eram pobres, desgraçados, nus.
Porque tinha sido alimentado por pensamentos a qual desagradou a Deus e se tornaram pessoas mornas na presença de Deus. E aqui, esse tópico que estamos aqui estudando, esse primeiro subtópico, né? Do segundo, imperativo, ético e espiritual. Ele está todo o tempo. É imperativo, todo o tempo. Agora, segundo a ética da palavra, precisamos separar. Não deixar fazer ninho. Mas entrar por pensamentos que agradam a Deus, assim como o apóstolo Paulo escreveu aqui no capítulo 4, versículo 8, para podermos ter uma vida pautada na palavra. Segundo subtópico. Acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamento. São estratégias de valor relativo que se limita ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além disso. E nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não das que são da terra. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Pensar além das circunstâncias temporais através da percepção e o discernimento espiritual com a mente de Cristo nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Além de encher o nosso coração de esperança que não traz confusão. Esse tópico acima da técnica aqui que o nosso irmão coloca, ele amplia o campo de pensamento da qual todo crente precisa adotar. Aqui em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ampliar o nosso pensamento. Buscar as coisas que estão no céu. Tirar a visão da terra, mas colocar a nossa visão em Deus, nas suas promessas, aonde a nossa esperança é viva. É o futuro de toda a humanidade que está na presença de Deus. Nisso é alimentar o nosso pensamento. Acima da técnica, né? Aqui estamos aprendendo nesse subtópico, é o aspecto, né, espiritual da gestão dos pensamentos, a qual estamos trabalhando aqui. Não é só saber controlar o pensamento, mas é preciso saber por quem o nosso pensamento está sendo controlado. Porque a mente tem que ser a mesma mente de Cristo. Cristo tem que controlar. Cristo é que nos ensina os pensamentos corretos. Precisamos ter disciplina no nosso pensamento. Discipliná-lo, segundo a palavra, para que Cristo governe o nosso pensamento. Você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 15, o versículo 5, diz, a última parte do versículo diz assim, Cristo dizendo, ele diz assim, sem mim nada podereis fazer. Então precisa ter Cristo nos ajudando em todo o pensamento. Porque a nossa batalha, ela é espiritual. Ela não é só psicológica, só gera aqui em nossa mente atos materiais, né? Mas também espirituais. A nossa psicologia humana é totalmente limitada. Precisamos de Deus, do nosso Senhor Jesus, para trazer em nossa mente coisas do alto, coisas boas, para que não soframos enfermidade na nossa mente. Que o nosso psicológico entre em depressão, seja abalado em enfermidades, dores, mas que nós recebemos do nosso Senhor uma paz que transcende o entendimento humano, que haja no sobrenatural da vida humana e dos seus pensamentos. Você vê que o ser humano, ele tem as suas ferramentas, que nem fazer terapia, consultar um psiquiatra, um psicólogo, mas a Bíblia fala que Deus vai além da compreensão humana. Nosso Deus deixou essas técnicas ao homem, deu capacidade ao homem para poder trabalhar a mente de muitas pessoas com problemas psicológicos, mas Deus está acima de tudo isso. Se alinharmos os nossos pensamentos ao céu e entendemos
que Jesus é Ele que faz, é Ele que nos ajuda, é Ele que está presente em todo o tempo. A Bíblia fala em São Mateus, lá no final do capítulo 28, ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então toda técnica humana, Deus está acima. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, e versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aqui mostra que os nossos pensamentos que geram problemas, eles não são só mentais, mas é espiritual também. Então Deus precisa nos revelar a sua palavra, buscar nele, para que ele revela, para trazer saúde aos nossos pensamentos, estar alinhado a ele, livre totalmente desse ataque psicológico que o mundo nos oferece. E que o inimigo está de perto, lançando sobre nós todas essas setas. Nosso Deus, que é o nosso escudo para nos proteger de tudo isso. Por isso que lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Para que a mente de Cristo esteja em nós, precisamos estar alinhados à sua palavra para estar livre disso tudo. Por isso que acima da técnica está a dependência total de Deus. Terceiro subtópico, recursos espirituais, as nossas ferramentas, né? A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos. Inspirado em verdades eternas, essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar e refletir, pensar de maneira detida, exige o emprego da vontade. Né? A vontade aqui que é a origem, né? Que é o poder de decisão, a qual você escolhe. Se você escolher estar meditando na palavra de Deus, vai gerar bons pensamentos, que é uma ferramenta poderosa de Deus para aqueles que se decidir meditar. Ali no Salmo 119, versículo 11, fala que o Salmo diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. O versículo 105 do Salmo 119: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui os seus pensamentos são direcionados pela palavra de Deus, né? Dá de entender aqui a respeito dos nossos recursos espirituais, né? Saber que a direção certa está em Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, diz assim: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha aí, os nossos recursos espirituais, a palavra de Deus, a bússola espiritual do crente. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 6, está escrito assim: porque o pendor da carne dá para morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E o versículo de número 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aqui, o nosso alinhamento é com Deus, é com o Espírito de Deus, para estar armados, preparados, os nossos pensamentos em Deus. Lá em João, no capítulo 16, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de ver. Quando estamos alinhados a Ele, ao Espírito de Deus, nos guiará em toda a verdade de Deus. Por isso que ser cristão, estar na presença de Deus, não é autossuficiência, mas dependência total. Entender que você
inteiramente dependente de Deus em tudo, desde o mínimo detalhe ou as mais complexas coisas da sua vida. A dependência é sempre de Deus. A se conectar com o trono de Deus em oração em todo o tempo. Oração e súplica em todo o tempo. Mostra que quando você levanta de manhã, você depende de Deus. Quando você vai fazer qualquer refeição, você depende de Deus. Quando você vai dobrar o seu joelho para dormir, ainda você depende de Deus. E todo o sono que você vai passar a noite inteira, você depende de Deus. O salmista vai dizer que só em Cristo, só em Deus, há habitar com segurança. É Ele que nos dá um sono reparador. Um sono de descanso que traz paz para a alma. Esse tópico, recursos espirituais, é colocar a nossa vida no altar e oferecer a Deus, em todo o tempo, o nosso culto racional e inteligente, para que Ele transforme a nossa mente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Seus pensamentos, é Ele que nos renova todos os dias. Todo dia tem renovo. Todo dia estamos protegidos. Todos os dias estamos revestidos em toda a armadura de Deus. O quarto subtópico aqui do segundo está Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem observâncias de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamentos acelerados, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Aqui, o nosso comentarista vai usar Jerusalém como a cidade da agitação, onde as batalhas eram travadas com os fariseus, saduceus, essênicos, e Betânia, onde estava Marta e Maria e Lázaro, seus amigos, um lugar de descanso para repousar, né? Para que a cabeça descanse a mente e os seus pensamentos repouse para revigorar e voltar à batalha, voltar a Jerusalém. O nosso comentarista usa Betânia e Jerusalém. A cidade de Jerusalém era uma cidade santa, né? Cheia de movimentos e debates. Tinha conflitos, expectativas, expressões espirituais. Ali ele sofreu tudo isso. Quando ele enfrentou a lei oral dos fariseus, né? Combatendo o peso que eles colocaram sobre a lei de Moisés, e tinha essa guerra em todo o tempo. As afrontas, né? A perseguição, a tentativa de sequestrá-lo e levar o sinédrio para ser morto, né? Então ele tinha essa afronta em seu pensamento em todo o tempo. Lá em Jerusalém, Jesus estava sendo observado em todo o tempo. Em todo o tempo ele era questionado sobre o evangelho que ele trouxe, né? E entre esses praticantes da lei, ele foi totalmente rejeitado. Procuraram prendê-lo, procuraram matá-lo, né? E essa perseguição trouxe um bombardeio para a sua mente, né? E os seus pensamentos. Por isso que o nosso comentarista vai usar Jerusalém aqui como símbolo de guerra. Guerra em todo o tempo. Jesus trazendo as coisas do céu para o seu povo. A Bíblia vai falar que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas o rejeitaram totalmente. Então aprende aqui que Jerusalém é sob tensão, está em tensão em todo o tempo. Sem descanso para a mente. Agora Betânia, quando Jesus convida os seus discípulos a ir a Betânia, ali é o lugar de descanso da mente, porque vai para o meio dos seus amigos, ficar na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, e ali eles reposa. E Jesus convida que os seus discípulos também desçam a Betânia com ele. Jesus queria descansar, ele ia para Betânia. Lá ele descansava, ele dormia, ele comia, se alimentava direitinho, que nem sempre ele se alimentava porque estava sempre em jejum e oração. Lá em Betânia, na casa de Marta, ele ensinava a palavra era recebida sem questionamento. Em seus corações já tinha sido plantada a semente da fé. Eles já criam no nosso Senhor Jesus Cristo, em sua palavra. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Jesus vai falar para Marta: não te direi dito que se creres verás a glória de Deus.
Marta vai falar da fé na ressurreição dos mortos, e Jesus vai levar ela a uma fé além dessa, quando chama Lázaro para fora. Então você vê que a atuação do nosso Senhor Jesus em Betânia era mais aceita, ele descansava mais, não combatia contra os falsos, os hipócritas, os fariseus, os assênicos, todos aqueles que da época combatia contra o evangelho de Cristo. Então em Betânia tinha ali um símbolo aqui que o nosso comentarista usou para descanso. E todos nós temos também o nosso momento de descanso. Porque o ser humano não consegue, ou é perigoso, estar em guerra em todo tempo. Né? Tem que procurar alívio, descanso para a mente. Porque o corpo é carne, é fraco, ele padece, ele cria as enfermidades. Depende do peso da sua consciência na batalha contra o mal. Precisamos achar descanso, momento de paz. E a Bíblia nos ensina que a paz e o momento de paz está em Deus. É meditar em Deus, é estar, guardar um dia em consagração a Deus, para que você tenha essa paz com Deus. Ir para um lugar de descanso. Buscar a presença de Deus, que a presença de Deus nos enche. A presença de Deus nos dá alívio. Ele nos dá paz interior. Você não precisa de ação humana na sua vida, mas ação de Deus. Quando travamos essa batalha, né, essa guerra, essa luta em todo o tempo, ela vai travar mais no campo da salvação, no campo do descanso, no campo da certeza se você vai para o céu ou não vai. Isso vai te encher, porque os pensamentos estão sempre te atacando, dizendo que você errou, que você pecou, que você decidiu errado. Isso vai trazer uma guerra constante na sua cabeça. Mas o Senhor Jesus pede que nós tracemos os nossos pensamentos nele, na obra redentora dele. E vivemos a esperança a qual ele trouxe a promessa. E a Bíblia nos ensina, lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, lembra que tu tem um advogado para com Deus e o seu nome é Jesus Cristo. Ele está em todo tempo intercedendo por nós. Para que você tenha paz em seu coração. Saber que um dia você vai morar com ele. E mais, o seu sangue tem poder para purificar o homem de todo o pecado. Então não existe pecado diante de Deus que não possa ser perdoado. Porque Jesus já pagou o preço. Então você descansa o seu pensamento dessa nuvem que te ataca em todo tempo. E fica só de olho em Jesus, que é autor e consumador na nossa fé. Então aqui, esse tópico, Jerusalém e Betânia, que são metáforas para guerra e descanso. Saiba que Jerusalém tem que estar em nossa mente. Aqui, conquista. Precisamos conquistar Jerusalém. É o que está aqui em Jeremias. Versículo 50, está assim do capítulo 51 de Jeremias. Vós que escapaste da espada, ide-vos não pareis. De longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém a vossa mente, ou vosso coração. Jerusalém é o lugar de conquista, é o lugar de guerra, é o lugar de batalha. Betânia, lugar de descanso. Betânia aqui é a presença de Deus em nossa vida, é o nosso amigo, é Deus, aquele que nos adotou como filho. Ali é lugar de descanso. Terceiro tópico da lição, a batalha na arena dos pensamentos. Tem dois subtópicos: influências espirituais e cuidados práticos. O primeiro, influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos. Principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos, a mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeiros, inclusive espirituais, como Paulo escreveu. Há uma luta travada nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nosso sentimento, desejos e decisões. O capítulo 6 de Efésios, ali do versículo 10 a seguir, fala de uma armadura, né? Uma armadura espiritual,
para nos defender, né? No campo da batalha, no arena da batalha, que é a nossa mente, né? A mente aqui é o campo de batalha espiritual. É o que busca atingir a parte imaterial do homem, que é corpo, que é espírito, alma, que é imaterial, e depois o corpo, que também é atingido por essa batalha, que é intensa. Ela está em todo o tempo. O revestimento da armadura aqui é para trazer proteção nessa guerra. As influências espirituais, primeiro que a gente tem que entender que a parte material é totalmente visível e enxergamos as coisas, mas a parte espiritual é invisível. Não conseguimos enxergar nada que é espiritual. Mas a parte material é real e a espiritual é tão real como a material. As duas existem ao mesmo tempo. Só que a parte espiritual quer atingir a nossa parte material, que é o nosso corpo, que é carnal. E o apóstolo Paulo nos adverte que não vamos guerrear contra a carne e o sangue, ou seja, o que é matéria, mas sim como as hostes espirituais da maldade. Porque também tem as hostes espirituais do bem, que é a ação de Deus e os anjos ao nosso respeito. Agora precisa vencer as influências das hostes malignas. Aí o apóstolo Paulo, ele vai usar uma figura de um soldado romano. Lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 a seguir: quanto ao mais seres fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia do mal, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingido com a verdade, vestido da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual poderes apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A guerra, a influência demoníaca é na região celestial, é dentro da sua casa, é dentro do seu trabalho, é dentro do seu percurso para o trabalho, é dentro da igreja, é aonde você estiver. As regiões celestiais caminham contigo. E toda hóstia maligna está procurando te tragar. Por isso que lá em Romanos, ou seja, ou lá em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, versículo 1, também nós, visto que temos rodeado-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Vê que a influência do mal, mundo espiritual, nos rodeia. Você vai batalhar contra as hostes malignas. Elas vão se apoderar da parte material para afrontá-lo, para colocar diante de seus olhos a soberba, o desejo, a inveja, o medo. É nisso que está a tua guerra, a tua batalha. Precisamos identificar, por isso que o Espírito Santo nos dá o discernimento do Espírito, aquele que está nos afrontando, e ter o poder no nome de Jesus de repreender todo o mal, para podermos desbravar no meio da potestade do mal e alcançar a coroa da vida e a coroa da vitória. A influência espirituais precisa ser discernida através do Espírito Santo. Você, no seu modo carnal, você não enxerga nada. Mas se você estiver revestido da armadura do Espírito, você consegue vencer, em nome de Jesus. E último subtópico, cuidados práticos ao qual nós devemos ter a respeito dos nossos pensamentos, né?
cuidar dos nossos pensamentos. O comentarista coloca assim: o cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. A. Não nutrir pensamentos torcidos desse meio, que produzam complexo de inferioridade ou superioridade. Esses complexos aqui são gerados geralmente pelos temperamentos, né? Cada ser humano tem um tipo de temperamento. Ou ele é fleumático, ou ele é colérico, ou ele é sanguíneo, ou ele é melancólico. Então esses temperamentos influem muito na capacidade de decisão do homem, né? Tem aqueles que é decisivo, tem aqueles que tem mais dificuldade em decisão, tem aqueles que é líder, tem mais o espírito de liderança. Então aqui vai gerar, ou gera inferioridade ou gera superioridade. E o interessante disso é que aquele que se acha superior, ele não percebe que está sendo superior. Então por isso que a decisão a ser tomada por nós tem que trazer o entendimento da palavra. Trazer a semelhança de Cristo, que é a semelhança de humildade, ser humilde. E também esse sentimento de ser inferior precisa mais ainda de meditar na palavra, ter um sentimento que ele pode em Cristo. Porque quem faz e age em nosso ser é Deus. Ninguém sabe o bastante para conhecer a Deus. Porque ainda existem coisas preparadas por Deus que nenhum pensamento pensou. Embora que você possa criar vários pensamentos a respeito do céu, mas você ainda não sabe. Não chegou no seu pensamento. Não subiu à sua mente. Não, o ouvido teu não ouviu. O seu olho também não viu. Entender aqui que tudo que decidirmos tem que ser através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, porque a mente dele tem que ser a nossa. Ou seja, a nossa tem que ser a mente de Cristo. Alinhar os nossos pensamentos com os de Cristo. Às vezes você vai tomar uma decisão, uma dificuldade que você está tendo, e você para e pensa, se fosse Jesus, o que ele faria? Qual a decisão que ele tomaria? Porque se você pedir a ele, ele te direciona a uma decisão correta. Ainda que purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Livrai-se da intoxicação, o excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. Construir um relacionamento saudável, contendas verbais geram pensamentos aflitivos, perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Muito bem, esse tópico que nos traz um esclarecimento que ele diz aqui, cuidados práticos. Precisamos ter esses cuidados práticos. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 8, aqui, o tema dessa lição, do textual, mostra esses cuidados práticos que devemos ter, que é, quantos mais, irmão, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O crente, ele tem um poder de julgamento e tem um poder de justiça própria, esquecendo que Deus é justo e a sua justiça não falha. Adão era amado por Deus, mas a sua justiça cumpriu em Adão. Ele morreu. A justiça de Deus cumpriu. Mas também Deus é amor. Jesus morreu para a salvação, para nos dar vida. Então a nossa justiça, que pensamos a respeito de justiça, não tem nenhum prazer. Mas a justiça de Deus é a que vai fazer toda a diferença dessa humanidade. E também em nossas vidas. Então tenha cuidado. E cuidados práticos, você praticar. Tenha cuidado em tudo. Aonde você está olhando. Aonde você está buscando conhecimento. A quem você está ouvindo. Você está ouvindo mais a homem ou mais a palavra e o Espírito Santo? Porque Deus direciona tudo. A Bíblia diz que Deus não tem ninguém por inocente. Ninguém é inocente diante de Deus. Por isso que a salvação da humanidade, de todos aqueles que vêm para Jesus, é através da graça. Graça aqui é um dom imerecido. Eu não mereço, você não merece. Mas para que você possa herdar essa graça, precisa manter aonde você está se influenciando
Aonde, para onde você está olhando e a quem você está obedecendo. Hoje, as redes sociais é o que mais influencia a igreja. Tem que ter cuidado e se preservar, né? Ter cuidado e se preservar das ações malignas que são sutis. A Bíblia fala que ele aparece como um anjo de luz, parece uma santidade, mas está tentando te desguarnecer, derrubar as suas armas, tirar a sua armadura para lhe atingir. E a Bíblia fala que muitos apostatarão da fé, perderão a sua salvação por não ter cuidados práticos. Conclusão dessa lição: para um viver equilibrado com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação de nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade. Pronto, essa lição foi maravilhosa. A conclusão aqui é trazer um equilíbrio para a mente, viver equilibradamente, né? Não radicalizar, mas buscar sempre a renovação do nosso pensamento, para que a vontade de Deus esteja em nós, né? Aprendemos qual é a perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para vivermos plenamente pela palavra de Deus, né? Aqui neste mundo. É um mundo de guerra, de batalha em todo tempo, é uma guerra constante. Nós mesmos guerreamos contra nós mesmos. A nossa maior guerra é contra os nossos pensamentos, que é o eu, que é a origem que está em nós. E não pendemos mais para a parte carnal, mas sim para a espiritual. A espiritual vai florar os desejos da carne em nós, e o espírito vai trazer mais a comunicação com Deus, a parte espiritual. Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço a todos que estão aí assistindo, que Deus possa abençoá-los também. Peço que compartilhe, que nos ajude a divulgar a palavra de Deus, para que as pessoas possam também tomar a decisão de servir a Deus em verdade e em espírito. Isso depende de mim e de vocês. Compartilhe. Se quiser deixar um comentário, eu ficarei muito grato. Vamos orar a Deus e agradecer por essa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais essa aula. Ó Deus, por ter abrido nossa mente a respeito dos nossos pensamentos, que eles precisam ser também santificados e também direcionados pelo Teu Espírito, para que, ó Deus Todo-Poderoso, que possamos, ó Pai, decidir pela salvação de nossas almas, que está centrada na Tua palavra. Ó Deus, assim como o salmista Davi, guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti. Senhor Deus, abençoa toda a escola dominical que será divulgada nesse final de semana. Que os alunos possam aprender e se converter cada dia mais, e se santificar cada dia mais. Revela a Tua palavra em cada professor, Senhor, que eles possam ensinar com a sabedoria do Teu Espírito Santo. Glorioso Deus. Assim eu te peço no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém.